Olá, sejam bem-vindas a essa terça-feira, porque terça-feira é dia de comportamento aqui no Agenda. E hoje nós vamos falar daquelas pessoas que sugam toda a nossa energia. Quem é que não tem um conhecido, ou um parente, ou um colega de trabalho, que é extremamente autoritário, manipulador, pessimista, nos coloca para baixo e, além de tudo, suga toda a nossa energia? E para falar sobre isso, eu estou aqui com Cris Gobo, que é psicóloga. Tudo bem, Cris? Tudo. Neidi, também psicóloga, já nossa velha conhecida, não é, Neidi? Obrigada. E a Fábio, que é artista plástica, designer de interiores, e que, assim como eu, vem aqui para dar o depoimento. Quem nunca, né, Fábio? Nunca? Tu tem alguém manipulador ao teu redor, Fábio? Olha, a gente tem vários, né? Eu acho que não adianta uma mão só, né? Pois é, o que leva a gente a se aproximar dessas pessoas? Porque eu imagino que, na maioria das vezes, é a gente que permite essa invasão, não é? E a gente tem uma tendência, parece que tem o dedo podre, porque tu vai escolher e tu escolhe justamente aquela pessoa para conviver. O que leva a gente a se aproximar, meninas? As duas psicólogas. Quem começa aí quando der? Bom, em relação a ti, Carmen, eu lembro que tu comentaste outro dia que tu usas muito a frase "deixa comigo". Isso aí, esse é o meu slogan. Então eu acho que esse teu slogan, de alguma forma, chama esse tipo de pessoa a se aproximar de ti, já que tu diz "deixa Tu comigo". acha que pode ser isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque, como tu estavas falando, as relações elas não acontecem sozinhas. Não existe um dominador se não existe o dominado. Então, o que eu vejo, assim, muitas vezes a gente no afã de querer ajudar, de querer resolver, a gente, sem se dar conta, diz, não, deixa comigo, eu faço, eu resolvo. E aí outras pessoas, e eu acho que é bem importante a gente ver, que muitas vezes não é por mal. Cris, esse é um processo, tu acha, inconsciente da pessoa que prejudica a outra? Eu acho que às vezes... Às vezes é de maldade. Era isso que eu te dizer. Às vezes é inconsciente, porque muitas vezes aquela pessoa que popularmente a gente costuma chamar de invejoso, na verdade ele é um admirador. Ele gostaria de ser aquela pessoa. Inclusive, eu tenho um conceito, eu acho que existem alguns tipos de inveja. Eu acho que tem aquela pessoa que tem uma inveja, que ela gostaria de ser parecida contigo. Isso até pode ser um incentivo para a pessoa se trabalhar, buscar estudar. Para a pessoa. E o outro? Tá, não, mas é isso que eu acho Que é a inveja branca, né? Que a gente diz da que o inveja pessoal, branca que não popularmente, machuca. que tem aquela pessoa como um modelo. E agora, o que eu vejo que a inveja patológica é aquela tipo de pessoa que ela não se conforma em não ser como aquela pessoa, então ela quer maltratar, ela quer destruir. Aí realmente é uma coisa patológica, ou seja, uma coisa doente, porque ela não consegue enxergar o seu valor e ela não consegue tolerar o valor do outro. Então isso é uma coisa importante, até porque para a gente ver assim, a gente costuma dizer, as pessoas que podem ser gratas a outras pessoas, podem estar felizes, são aquelas pessoas que entendem que o mundo não gira em torno dela mesma. Existo eu, existe tu, existem nós, o todo. Nós fazemos parte desse todo e o todo faz parte da gente. Então nós precisamos ter saúde para entender que nós sozinhos não somos nada. A gente se constitui a partir do outro. Exatamente, né? é um sistema. É um sistema. Se não tiver o outro, é como se a gente não existisse. Exatamente. E A nós, gente se constitui a partir dele. isso, e nós humanos temos uma necessidade vital do outro. É vital. A gente não se constitui como ser humano, até onde eu estudei. Até onde a gente estudou. Se não existe o outro para fazer essa interlocução interna e externa. Né? E aí, minha visão, é sempre inconsciente. O bem e o mal, sob o meu ponto de vista
de estudo e de prática, ele vive em cada um de nós. Nós também somos bons e maus dentro da gente. A gente é legal e não legal. A gente é várias coisas, a gente é muitas possibilidades. Mas tu acha que que a gente consegue ser assim, ó, essas duas coisas ao mesmo tempo, ser aquela que suga e ao mesmo tempo ser aquela que num outro momento não suga, dosar, ou a pessoa já tem Não, acho que não existe essa coisa de característica? dosar. Acho que isso é uma invenção que o homem achou para deixar as coisas mais bonitinhas. Não, acho que não sei como é que tu vê, mas eu acho que não existe isso. Acho que as coisas passam de inconsciente para consciente, então tu pode lidar melhor. É lidar, não é que tu vai deixar de ser. Geralmente tem uma predominância em função das tuas necessidades básicas. Como é que foi lá, por incrível que pareça, como é que foi lá teu início de vida, o que tu botou para dentro de ti. Essas coisas que estão dentro de ti, fora de ti, elas estão muito perto de uma realidade, elas são muito fantasiosas. Acho que essas coisas, assim, determinam muito as relações. E eu concordo muito com o que tu disseste, assim, é horrível dizer isso, mas a gente puxa. Né? Quando tu está numa determinada situação... Eu sou... Parece a abelha no mel. Mas eu acho que ela até trouxe uma fala, deve ter outras, mas eu entendi, ela pegou uma fala bem importante. Deixa que eu faço, tu está dando um monte de mensagem. Deixa comigo. Mas Deixa tu és comigo. assim. Tu és Eu assim. sou assim, né, Fábio? Mas, não tem nenhum mas. Na verdade, o que a gente está podendo falar aqui é como é difícil ser a gente mesmo. Porque a gente está num jogo de espelhos o tempo inteiro. Alguma coisa que eu muito admiro em ti, eu também tenho um pedaço disso, talvez eu não consegui botar para fora. Claro. Então, eu posso tanto te admirar, como eu posso ter ódio mesmo, né? O amor eu gosto de ti, mas ao mesmo tempo eu te odeio, porque tu tem uma coisa que eu queria muito ter. Mas o que leva uma pessoa a sentir esse ódio? Porque, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu e a Fábio nos conhecemos há quanto tempo, Fábio? Acho que já faz uns 8 anos, Isso, não é? acho que sim. E a gente não se vê todos os dias, mas somos muito amigas, tá? Muito amigas, assim, mas amiga de querer bem uma da outra. Eu sinto isso dela em relação a mim e eu sou assim em relação a ela. Se eu perguntar para ela, Fábio, eu tô bem com essa roupa, e ela me disser, tu tá ótima, eu vou acreditar 100%. Porque tu sabe que eu vou te dizer Porque se tu não tiver. eu sei que ela vibra com as minhas vitórias, eu sei que ela fica triste com os meus fracassos, e a recíproca é verdadeira, e ela sabe disso. Mas tem pessoas, tem amigas, que às vezes perguntam, o que tu acha do meu cabelagem? Deve cortar bem curtinho que vai ficar ótimo pra ti. Quando tu sabe que pra ti não sentaria. Ou eu acho que tu deve colocar um mega hair e botar até a cintura, e tu sabe que não iria ficar adequado. As amigas são sempre que tiver um tem que, foge. Tem que, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Daí já é porque a pessoa manipula. Pode ter manipulação, pode ter várias coisas aí, mas certamente ninguém tem que nada, né? A gente tem que fazer aquilo que é bom pra gente. Mas Se fosse eu faria isso, mas não tu tens que fazer algo, né? Mas não adianta eu dizer do jeito bonito se dentro de mim tu pensa assim. Eu penso assim, né? Eu complementaria, Carmen, dizendo assim que o verdadeiro amigo, e pode parecer um dito batido, mas que eu gosto muito, é aquele que vibra com o sucesso. Com certeza. E aí eu acho que entra a questão da saúde mental. Porque, por exemplo, assim, a Fábio é uma artista. Então, talvez tu tenhas esse dom ou não, mas se tu estás tranquilo com o teu interior de que tu, Carmen, tem uns dons diferentes da Fábio, que tu admiras ela, eu acho que é bem mais fácil fazer esse trânsito afetivo. A gente não está competindo. Exatamente. A gente se admira porque temos qualidades diferentes. Isso Exatamente. seria, assim, ó, a pessoa, então, que inveja o outro, que manipula, que é possessivo, é uma pessoa que não está bem resolvida consigo? Eu te diria assim, Carmen... Não está satisfeita, eu diria assim que é uma pessoa que muitas vezes ela precisaria ter um maior autoconhecimento, sabes? Porque, assim, o que a gente vê na real? O mundo, e está tão na pauta hoje em dia essa questão da diversidade. Se fala muito na diversidade em termos de raça, em termos de sexo, mas na verdade era como a Ledi estava falando, todos somos diferentes. Então, mesmo a Ledi e eu, nós duas somos psicólogas, mas certamente a Ledi tem um jeito, eu tenho outro, a Fábio tem a profissão, tu tens a tua, e pensamos diferente.
E no momento em que a gente se conhece mais, a gente acaba descobrindo quais são os meus talentos e quais são os meus limitadores, ou até porque não, acho que vamos parar com essa bobagem de dizer quais são as minhas falhas. Claro, todos temos. Todos temos as nossas limitações, não necessariamente a pessoa que é um terapeuta vai ser um artista plástico, eu admiro muito, não poderia ser, então eu tenho profunda admiração, mas para fazer isso, nós temos que ter uma tranquilidade de que nós temos pontos que são fortes, que são nossos talentos. Isso e depende do pontos, autoconhecimento, né? Exatamente, porque se a gente não tem esse autoconhecimento, pode despertar um sentimento de raiva. Por que eu também não tenho isso? Bom, Seria um eu não recalque, tenho então. isso. No que a gente diz no popular, né? Mas assim, na verdade é uma falta de autoconhecimento que leva a gente a se atrapalhar nesse julgamento em relação aos outros. Sabe assim, a gente tem muito contato com muitas pessoas e hoje em dia eu percebo que a maioria das pessoas, tu tem que estar te protegendo da maioria das pessoas, não é? A maioria das pessoas estão sem escrúpulo para puxar o tapete da outra. Eu não entendo o porquê disso, eu não entendo porquê que muitas pessoas estão super frustradas com a vida que levam, ou consigo mesmas, porque tu pode contar nos dedos as pessoas bem intencionadas, que estão de bem com a vida, que querem ajudar por ajudar e que estendem a mão, não é? Não sei se vocês percebem a minha isso visão nos sobre isso consultórios. continua sendo essa. Todos nós temos tudo dentro da gente. Todos os recursos estão dentro de nós. O que a gente vai desenvolver tem a ver com a nossa vida, Sim, tem a com ver a com vida que tu leva. as vivências, né? Então, se a gente tem um pouquinho de tudo dentro de nós, o que é certo e errado, o que é bom ou mal? Eu tenho dificuldade com essa coisa... Os rótulos, né? Dicotômica, assim, como se alguém pode ser mal e alguém pode ser bom. Não, esse bom aqui também tem alguma coisa que chama isso que eu estou chamando de mal. Claro. Então, assim, se eu tenho na minha vida muita gente que eu entendo que é invejosa, um pedacinho meu também é invejoso. Tem alguma coisa que se identifica. E que alguma coisa é importante que ele seja invejoso para que eu não possa... Não estou dando conta naquele momento, talvez, de olhar para as minhas Para invejas. tu te absolver. Porque eu acho que a gente nem tem essa consciência na hora que isso está rolando. Aí entra, sob o meu olhar, o autoconhecimento. Quanto mais tu te conhece, tu sabe quando tu está com a baixa autoestima. Quando tu está com a baixa autoestima, tu enxerga muito mais esse ruim que está fora de ti. Ele fica muito exacerbado, porque dentro de ti também está faltando coisas. Então parece que fica mais evidente essas coisas das pessoas querendo te roubar, energia, querendo a tua vida. Talvez porque a gente também, em algum momento, não sabe muito bem o que fazer com a vida da gente. A gente também, em algum momento, olha para outras pessoas. Eu acho que é isso, assim, acho que isso é muito difícil para as pessoas entenderem. Que a gente pode ser complementar. Né? Um pouco da história de vocês duas tem uma complementariedade, mas um pouquinho que eu conheço vocês, eu já vejo as semelhanças, que é o gosto pelo belo. Eu acho que tu é uma pessoa que te cuida, tu gosta das coisas bonitas. Isso, para mim, tem uma evidência, é verdade ou não, é minha percepção. Claro. E o pouco que eu conheci, me parece também ser uma pessoa que está preocupada com a coisa da beleza, até a forma como tu te apresenta. Então, acho que vocês também têm coisas em comum que fazem cumplicidade. Que dá cumplicidade, que dá essa liga. Agora, não significa que uma outra pessoa que tu entenda que está te invejando, necessariamente, tu trouxesse, né, a inveja boa e a patológica, claro que é horrível. Mas o que é a patológica? É aquilo que a pessoa, por mais que tu note, ela não acessa. Então, aquele mundo Isso que ela... é uma psicopatia, não? Não. É diferente. É diferente. Vamos pegar uma pessoa que a gente diz, ela é assim que é antiga. Não é bem porque ela é antiga, porque no mundo interno dela, aquilo é a verdade. Então ela age contigo a partir da verdade dela. Então você pegar uma mãe, né? Que é muito comum acontecer, né? Uma mãe que está com dificuldade de envelhecer também. Daqui a pouco ela vai lá e quando vê um colarzinho teu que desaparece, é um batonzinho diferente, ou com ela quer, enfim, ela começa a parecer querer ter coisas tuas. Ela quer mesmo. Inconscientemente ela quer continuar a juventude dela em ti, por exemplo. Né? Então, assim, daqui a pouco eu não quero essa mãe perto de mim, essa mãe me suga, essa mãe, ou minha amiga, pega mãe porque é o mais comum na vida da gente, as relações parentais, mãe e pai, então.
Mas, enfim, essas figuras que estão dentro de nós nem sempre correspondem às figuras externas, né? A minha mãe, que é real, não é necessariamente a mãe que eu tenho dentro de mim. Então, como essas duas já não combinam mais, eu fico com muita raiva, eventualmente, dessa aqui, que quer coisas que eu acho que ela está tirando de mim. Vocês estão conseguindo me fazer entender? Conseguiu. É que eu acho que é tão difícil a gente aceitar a ideia de que o outro tem alguma coisa que eu não gosto nele, mas que um pouco daquilo também está em mim, e que por isso que ele me incomoda tanto, que se eu não tivesse um pedacinho daquilo em mim, não me incomodaria. Eu não vou dizer uma palavra porque nós estamos no ar, né? Mas poderia mandar para aquele lugar, sabe? O problema é dele, não me atinge. Quando as coisas nos atingem... A gente tem que estar muito forte para dizer, ai, não me atinge, essa energia vou não tirar me de pertence. letra. Mas não é forte. Eu acho que é o ideal. A palavra, eu acho que é autoconhecimento. Eu te digo assim, acho que é rever a imagem que a gente tem da gente mesmo. Eu falando de lugar próprio, tem momentos que eu tô assim, tô me deixando, nem tô, e realmente não pega. Agora tem aqueles momentos assim que a gente está mais fragilizado, É isso. e parece que tudo pega, né? Pega mesmo, na verdade pega, a gente fica sentindo, a gente sente uma energia, ou palavra que quiser, a gente se sente Ainda mais quem magoado. trata com o público direto, não é? Claro. Trata com diversas pessoas, diversas frustrações, é tudo junto, não é? E aí, o que eu diria sobre isso é assim, quando a pessoa, esse indivíduo que está aqui, também está com algum tipo de frustração, não importa o tamanho dela, mas está lá, e vê um indivíduo muito frustrado, a raiva que isso gera, que parece ser pelo outro, também é um pedaço da raiva que a gente tá, da gente mesmo. Por que eu estou frustrado? O que eu não estou fazendo de bem para mim? Então, é mais fácil eu enxergar o que ele não está fazendo de bem para mim do que eu olhar para mim mesmo, o que eu não estou fazendo de bem para mim. Então, essa história de dizer que a energia ruim é contagiante, não é que ela é contagiante, é porque a gente acaba A gente se abre uma reconhecendo portinha, um pouco, A gente né? deixa uma fresta, uma frestinha, uma frestona ou uma porta. Eu não acredito que as coisas se dão sempre no indivíduo. Minha crença, minha prática me diz que as coisas se dão na inter-relação, na interdependência. Eu não posso ter inveja se tu não estiver comigo ou vice-versa. Eu não posso ter amor se tu não estiver comigo ou vice-versa. Daí é outra coisa, quando eu adoro um objeto ou não sei o quê, é outro papo. Né? Nós falar das relações humanas, minha prática diz que é na interlocução que as coisas acontecem, né? Na relação interpessoal ou interdependente. Então, se está em ti, e isso me incomoda, tem um pedacinho meu nessa história também. E isso que eu acho que é difícil. Aí o ser humano tem essa tendência de colocar no outro algumas responsabilidades que também são dele. E aí, de novo, né, a gente volta à questão do autoconhecimento. Sem dúvida. Porque no momento em que a gente percebe as suas limitações e se dá conta, talvez a gente possa rir disso. Mas a gente precisa se dar conta. Porque no momento, como a Lidia muito bem falou, que a gente vê no externo, o externo não está sob nosso comando. Nós não podemos fazer nada, Claro. porque tal pessoa tem habilidade artística Ou ou não tem. literária. Não adianta nada eu ficar me martirizando porque eu não tenho aquilo. Mas é uma coisa que está externa. Então, aí, de novo, a eterna importância do autoconhecimento, de eu me dar conta de que eu não tenho esse talento, mas que eu tenho outros. Mas as pessoas são muito insatisfeitas, né? E eu acho que isso que gera muito dessa inveja. Ninguém está feliz com o que tem. É difícil encontrar uma pessoa que diga assim, eu gosto da minha vida. Que é uma coisa que a gente conversa. Eu gosto, tu gosta da tua vida. Mas nós somos seres incompletos, não sempre vão estar desejando alguma outra coisa. Essa é da Mas vida. coisas que a gente pode atingir, não que a gente precisa de um outro para conseguir. O pior de tudo é que não precisa, sabia? Nós vamos para um break comercial, mas voltamos em seguidinha. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre pessoas que sugam a nossa energia, que são invejosas, manipuladoras,
Eu estou aqui com 3 convidados, gurias, mas é um assunto muito complexo, não é? Porque quantas vezes assim, ó, a gente percebe que tem determinados lugares, não sei se isso acontece com vocês, que a gente vai e que naquele lugar tu sai assim, parece que está desenergizado. Por que isso? Eu acho que não é o lugar. Sinto dizer, É quem não está é no lugar. Eu acho que são as pessoas ou as coisas que estão naquele lugar que de alguma forma me afetam, e isso, claro, que tira de mim o elan da vida, me tira o pique, o tesão, vocês podem falar aqui, né? Mas Pode. tira a tesão das pessoas, mas o ambiente é só o pano de fundo, né? A questão é sentar. Nas pessoas, Sem ou na dúvida, gente. sem dúvida. E todos nós temos a nossa energia, Claro. que interage bem com uma ou com um grupo e às vezes não interage bem. Tá? Nós, na verdade, até dentro da psicologia, a gente sabe muito pouco a esse respeito. A gente Mas chama de a pulsão de É, vida. exatamente, energia energia vital. Tem Mas- nomes que não interessam aqui, né? exatamente, Mas, tá? Mas nós temos energias e, de acordo com o nosso interior, a gente harmoniza mais com determinadas energias. Fábio, tu que trabalha com design de interiores e entra muito na casa das pessoas, isso é muito complicado, não é? Tu percebe isso nitidamente? É complicado, mas é muito bom, porque as pessoas normalmente quando nos chamam, elas estão loucas para nos ouvir. E, tipo, a gente se torna amiga naquele primeiro contato, porque eles nos veem como, tipo, uma solução de um problema que não é um problema, né? Porque os Para outros- eles, Exato. para vocês, que para eles é um problema. É um Agora, pra super vocês que problemão, tiram né? quieto. E quando a gente traz uma solução, aquilo é tão legal, é tão bom, só que mesmo nesse contato, às vezes a gente nota que a pessoa está com problemas que não é a cor do sofá. Isso. Né? Que às vezes teve uma briga com a filha, com alguém que acaba se Canaliza pra dirigindo mim, né? de uma forma um pouquinho mais agressiva com a gente, que se a gente não está entendendo bem, a gente, poxa, por que está me dizendo dessa maneira, sabe? Mas não, a gente tentar pensar assim, não é comigo, sabe? Essa energia não me pertence, deixa ela ali e tentar solucionar o problema. Mas a Tu gente consegue vive separar bem. bastante, cada vez melhor. Já sofri bem mais, tu sabe. Mas se tentar ver isso que tu disse, ver que não é aqui o problema, né? Nesse caso, eu acho mais fácil. Mas tu já fez terapia, não é, Fábio? E eu acho que é a terapia que ajuda Aqui a todo mundo é gente nesse terapeutizado pelas Ai, coisas. graças a Deus, é tão bom. É bom, mas é difícil. É difícil, mas eu acho que é bom, eu acho que é uma conquista muito boa, É uma sabe? ferramenta para a vida da gente, eu acho. Mas sem dúvida. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu não entendo como é que uma pessoa que nunca fez terapia consegue enxergar com clareza muitas coisas, não é? Porque eu acho que a terapia, ela te dá todas essas ferramentas. Ela te dimensiona mais as coisas, né? Mais do que... Ela te coloca no lugar do outro, eu acho que isso é importante também. Eu sou muito assim de acreditar que tudo está dentro do indivíduo. A gente nasce com todas essas possibilidades. A gente vai desenvolvendo elas conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai deixar acontecer. Então, essa coisa do dedo podre, é muito nos relacionamentos a gente vê isso, né? Então, a pessoa tem lá, sei lá, 4, 5 relacionamentos importantes na vida dela. E quando ela para pensar, não, tem alguma coisa nesses relacionamentos que era igual e que de alguma forma se sabia que estava ali e que aquilo iria levar a um fim. Tentando ser mais claro, por exemplo, alguém que costuma namorar alguém que não consegue bancar financeiramente. Então, de cara, isso aparece na relação, mas a pessoa não quer ver. E ela se relaciona com as pessoas, e daqui a pouco a pessoa está pedindo dinheiro para ela, ou qualquer coisa do gênero, ela se incomoda e se separa. Aí ela encontra uma outra pessoa que dá as dicas de que ela vai ser dependente. Cara, que eu estou pegando financeiro, podia ser outro tipo de dependência, né? E a pessoa se envolve, quando tu vê, ela diz, mas nossa, que coisa ruim está acontecendo comigo, porque está acontecendo porque eu deixo acontecer. Não é que está acontecendo de novo, né? Não, não Porque está acontecendo de novo. Eu deixei de novo isso vir. Por quê? Porque isso não está claro dentro de mim. Porque alguma parte Na hora minha... que tu te Não, isso... apaixona, tu não sabe. Não, mas para isso, nós estamos falando de terapia, né? Para isso a terapia ajuda muito. Quando a gente começa a perceber que essas coisas que nos acontecem, tem uma parte nossa que dá essa permissão. Então, como é que a gente afasta o outro? Primeiro, botando limite na gente. A gente tem que entender o que é que me faz mal, o que me faz bem. O que não me faz bem,
Pois é, mas tem muitas vezes que essas pessoas sugadoras, manipuladoras, elas estão dentro da nossa própria família. E daí? Tu não tem como afastar, tu não tem como... Por que tu não tem como afastar? Não sei, eu acho que por uma questão... Questão? A questão tá boa, ela me perguntou. Não, mas eu vejo assim, Carmen, eu entendi o que tu quiseste dizer com afastar, mas nem sempre o afastamento ele tem que ser geográfico. No momento em que tu compreendes este funcionamento, que a gente sempre funciona com o outro, com os outros, tu podes te afastar emocionalmente, te protegendo de cair, como a gente usa até essa expressão, em determinadas armadilhas. Porque as pessoas, muitas vezes, popularmente falando, jogam iscas e sem a gente perceber, a gente morde. Então, dá para conviver geograficamente, e como tu disseste muito bem, numa família a gente precisa conviver. Sim, tu não tem como te afastar. Não, e Mas nem emocionalmente a gente... Exatamente, mas dá para se afastar emocionalmente, criando uma proteção emocional frente àquela situação. E como é que a gente se afasta sem culpa? Isso é uma outra conversa comprida, né? Por quê? Porque a gente foi criado, tu é criado para amar os teus irmãos, para amar os teus pais. Até a determinada idade está tudo ok, não é? Os pais sabem tudo. Quando tu entra na adolescência, tu vê que não é bem assim. E como é que tu te afasta de família mesmo, assim, muito direta, sem tu te sentir culpado por isso? Às vezes até do filho. A nossa formação judaico-cristã nos leva a isso, né? Então, a gente, vários maracanãs cheios, né, sentem essas coisas, porque nós viemos dessa vertente, né, judaico-cristã. Aí o cara é muçulmano, né, e vocês podem ver que o mal, geralmente, ele não é judaico-cristão. Ele é alguma coisa diferente disso, porque nós, dessa região do mundo aqui, enxergamos a vida de um ângulo, que outra região do mundo enxerga de outro ângulo. Eu olho para aquele ângulo e digo, está tudo errado, eles são os maus. Mas pode ser que não seja tão assim, que a gente aqui também esteja fazendo coisas que para esse olhar lá é muito ruim. E aceitar isso, eu nunca aceitaria a ideia de que estupro é possível. Tem alguns lugares que estupro é possível. A mulher é esse objeto. Como é que eu posso dizer que isso é bom para mim? Não pode ser bom para mim, mas não pode ser bom para mim dentro desse lugar que eu estou. Desse lugar cultural que eu estou, dessa formação que eu estou. Eu complementaria dizendo assim, ó, Carmen, no momento em que tu tens um convívio familiar, que por alguma razão aquilo não te faz bem, eu acho que tu tens que aprender, claro, num primeiro momento olhando para dentro de ti, vendo se não tem algum tipo de embaraço teu que se embaraça com a pessoa. No momento em que tu vês que não, é aquela pessoa realmente que é o problema difícil, é dela, não é exato. É como a gente diz, no momento em que essa é uma questão externa a ti, tu vais ter que realmente te proteger, entendendo que nenhuma pessoa vai se cuidar tão bem de ti como tu mesma. Então, podes manter uma relação mais social com a pessoa, não precisa sentar ao lado da pessoa nos eventos familiares. Porque existe ex-marido, mas não existe ex-filho, nem ex-pai, nem ex-mãe. E nem ex-irmão, não é? Mas não é porque eles são da nossa família de sangue que significa que a gente vai se amar o tempo Exatamente. todo, que não vai sentir inveja. Isso não é real, né? São pessoas também. Nós temos um laço de sangue, isso é uma utopia. né? É uma utopia. E aí sim, as questões dessa cultura, né, que a gente vê, que eu chamo que é essa cultura judaico-cristã, ela sempre propõe que tu tem que ser uma pessoa boa. A gente para para pensar assim, o que é ser uma pessoa boa, sabe? É deixar de fazer de tudo que querem contigo. Isso normalmente é assim que a gente vê. Olha que diz, como é que é? Se alguém te dá um tapa, vira a face, olha os recados. Dá outro lado. Dá outro lado. Quer dizer, todo tempo nós somos impelidos a ser um bonzinho que não existe na vida real. E daí esse bonzinho que assume
o rótulo de bonzinho, ele acaba sendo pisoteado, ele acaba sendo enganado, Mas explorado. porque ele mesmo não tem essa consciência dele, por isso que ele fica explorado, etc, etc. Mas eu acho que tu trouxesse uma coisa super bacana, assim, se eu me conheço mais, eu sei o que tu faz, que aciona em mim algo que me faz não querer, acho que é energia ruim, investe nessas coisas todas, mas eu percebo exatamente o que tu faz que mexe comigo desse jeito. Se eu sei o que tu faz que mexe comigo, eu não deixo mais tu fazer isso comigo. Quando a gente está com clareza disso, né, por isso é a importância do autoconhecimento, de ter uma autoimagem mais realística, porque a nossa autoimagem nunca é correspondente àquilo que tu enxerga de mim. Com certeza. Nunca é. Então o outro pode te ajudar, inclusive, em relação a isso. Mas daí entra o que tu disseste, né? Se a gente não tem essa verve, se a gente não tem esse olhar para dentro da gente, não como um castigo, mas como uma bênção, né? Como uma coisa boa, uma coisa que te ajuda, tu consegue botar limite em pessoas que tu ama muito, por exemplo, como um filho. Tu consegue. Porque o filho, sim, ele nos agride muitas vezes, ele gosta da gente, odeia a gente, ele gosta e odeia ao mesmo tempo, e às vezes a gente acredita que ele está odiando a gente. E não necessariamente, talvez ele esteja buscando a identidade dele. Na psicologia a gente diz muito isso, assim, ó, tu não precisa destruir o outro para ter teu lugar no mundo, Claro. né? Mas filho faz muito isso, e isso é uma parte saudável do filho, mesmo que os pais sofram muito com isso. Às vezes o filho acha que para ele ser quem ele acha que ele tem que ser, os pais têm que morrer. Não uma morte de verdade, uma morte de afastamento, uma morte de desqualificação, porque senão ele não vai poder se constituir tão importante quanto ele entende que ele deve ser. Isso faz parte da vida, e é difícil para as pessoas, isso vem em maior ou menor grau nas relações, mas isso está nas relações. E acho que dentro desse viés da moral judaico-cristã, com todo respeito às religiões, claro, ele faz com que a gente se sinta muito aflito se a gente sentir algum tipo de raiva por alguém. Claro. E como já foi dito aqui, a raiva, ela é um sentimento tão vivo quanto o amor. A gente tem raiva das pessoas que a gente gosta. E isso não quer dizer que a gente vai destruir as pessoas, por a gente gostar tanto que a gente se importa com o que a pessoa faz. Claro. A gente fica com raiva. E a raiva é uma energia, desde que bem canalizada. A gente se desentende e a gente se entende. É um treinamento, eu costumo dizer. Para a gente se entender, a gente precisa passar pelo desentendimento. Mas eu acho que aí entra nesse viés com essa moral judaico-cristã extremamente romantizada, que vem dizendo assim que nós temos que ter os mesmos interesses que os filhos, nós temos que amar nossos pais, nossos irmãos incondicionalmente. E muitas vezes a gente não tem uma maior identidade com aquele irmão, mas isso já é visto como um pecado. Pois é, mas daí vem aquela questão assim, ó. Tu tem o autoconhecimento, tu fez a tua análise, tu entendeu o porquê que aquela pessoa não te serve, só que quando tu cria o afastamento, tu viu que aquela pessoa não te serve, aquela pessoa talvez não tenha o mesmo autoconhecimento, a mesma compreensão, e daí tu passa por ruim, tu passa porque tu mudou, porque alguém está te influenciando. Aí eu acho que a questão assim, me incomoda que uma pessoa assim me acha antipática, me acha ruim, isso me afeta. Mas às vezes quando é uma pessoa muito próxima, afeta. Então, se me afeta, não está muito claro ainda essa relação. É isso que eu estou tentando dizer, assim, que eu sei que é muito difícil para a gente ir para esse lugar. Mas quando a coisa ainda me afeta, não está bem claro. Mas é que é difícil não afetar quando é da família, né? Mas afeta por outra razão, não é por essa. Não é porque isso que a pessoa está dizendo, ela só está atuando. Mas não acontece isso quando tu resolve mudar. Tu está fazendo, tu não está prejudicando ninguém, tu só está cuidando de ti. Ah, mas como ela está diferente? Ela agora não está mais nem aí para os outros, está fria. O nome disso, no meu entendimento, é assim, papéis. Nós temos posições e papéis na vida, tá? Tô aqui, a tua posição é ser apresentadora desse programa. O papel que tu está tendo, o papel é como tu age em cima dessa posição. Não sei, a gente poderia pensar várias coisas. Eu estou com o quê? Minha posição é de entrevistada. Agora, que papel? Se eu estou fazendo um papel de boazinha, de mazinha, de queridinha, de não sei o quê, de mais realista que o rei, é o papel. Então, quando tu muda de papel, em qualquer circunstância, pegar a família, se eu lá mudo de esse papel, né? Eu começo a botar limites, porque eu me dou conta, e a pessoa começa a dizer isso, uma das coisas é a seguinte,
Se eu mudar de papel nessa relação que está aqui, ela vai ter que mudar, tu vai ter que mudar, ela vai ter que mudar nessa relação, por exemplo. Se eu começar agora a agredir ela, de alguma forma, não, eu não penso como tu, desqualificar, né? Eu mudei de papel de ser uma pessoa complementar, de ser legal, de ser amiga, para um outro lugar, ela vai ter que mudar o papel dela, tu vai ter que mudar o teu, tu vai ter que mudar o teu. E isso é muito assustador, porque as pessoas tendem a nos jogar para aquele papel. Por mais que tu incomode alguém, tu ainda sabe lidar com isso mais do que tu, jeito diferente que tu não sabe como lidar. Não sei se eu consigo fazer claro. Essa situação não é boa para mim, mas eu sei já como lidar, eu sei o que eu sinto, eu já tenho esse domínio. Eu penso que eu sofro muito, mas na verdade eu já conheço a dimensão do meu sofrimento. Se eu mudar de lugar, a outra pessoa precisa mudar também. Se ela não mudar, o que vai acontecer? Ela vai continuar me instigando para quê? Para que eu volte para aquele papel. E daí a gente tem que bancar isso. E aí a gente tem que botar. E bancar é botar limite mesmo. Olha, não sei porque tu está falando isso. Se tu está pensando assim, é teu, não posso fazer nada. São os limites, né? Eu estou aqui só caricaturando, né? Cada um do seu jeito. Mas quando a gente começa a entender isso, eu mudei de papel. Eu saí do papel de atacada. Agora, que existem pessoas que fazem tudo para desestabilizar a gente. Existem. Mas é de novo uma parte má minha, ou dessa pessoa. Tu acha que a gente sempre tem a responsabilidade? Sinto, mas eu Não, eu tô rindo porque eu acho triste pra gente eu acho que sempre acaba passando a responsabilidade pros outros. Mas eu acho que eu não tô dizendo que não é. Né? Porque a gente se depara, no momento que eu te pergunto isso, que a gente sempre tem responsabilidade, quando a gente passa a responsabilidade do outro, é uma maneira da gente se desobrigar, se absolver e dizer, não, o problema é o outro, que é assim, eu não sou assim. Mas a gente tem direito a essa absolvição, a gente também tem direito a fazer isso. Mas vocês acham que a gente sempre tem uma parcela, sempre que tem uma pessoa que está te sugando, que está tirando tua energia, ou que está te tirando do sério, que está te desestabilizando, tu sempre tem uma parcela junto daquilo. Sim, no meu olhar. Mas quando tu recebe uma agressão do nada, não existe agressão do nada. Meu Deus. Eu sinto, eu sei Sabe, que nós estamos querendo arrumar desculpas. Eu sei que é ruim isso, mas tu tá ali assim, ó, tu tá numa mesa, todo mundo conversando numa boa. E quando uma pessoa numa agressão contigo, do nada. E tu não falou nada. Que culpa que a gente pode ter nesse momento? Vamos pensar assim. Só um pouquinho, Neide. Vai responder depois na volta do break comercial. A gente vai pro break, mas volta em seguidinha. Olá, sou o Dr. Charles, sou diretor clínico aqui da Oralcim de Porto Alegre. Você já ouviu falar em periodontite? Antigamente também conhecida como piorreia. O que é a periodontite? Se você perceber, a partir do momento que você deixa de escovar seus dentes, forma-se uma placa nos dentes. Se essa placa não é removida por escovação, ela vai evoluindo para gengivite e de gengivite para periodontite. Periodontite é um problema mais avançado, que envolve as gengivas, você pode perceber um sangramento, uma coceirinha nos dentes, mas que normalmente não gera dor. E se você não trata, você pode chegar a ter os seus dentes amolecidos pelo avanço desse problema. Então é muito importante que você busque um tratamento odontológico e procure prevenir esse problema. Do contrário, no avanço desse problema periodontal, você vai ter que remover seus dentes, fazer uma prótese móvel ou então um implante dentário. Felizmente nós temos os implantes dentários que permitem você voltar a ter seus dentes fixos de novo. Tá bom? Essa é a dica do dia e até a próxima. Estamos de volta falando sobre pessoas tóxicas. Neide, Fábio vai ter que perguntar de novo para Neide. Estamos numa situação assim, uma família, e tu estás ali almoçando, jantando, e uma pessoa te agride do nada. Não é uma questão minha, estou só supondo em cima do que tu disseste. Como posso eu me sentir parte disso? Que culpa eu tenho que fez com que essa pessoa me agredisse? Quando vem assim uma agressão gratuita, não é? Tipo assim, culpa nenhuma. Começa por aí, né? Culpa nenhuma. Agora, que tu faz parte deste acontecimento, faz. Por algum motivo isso veio para ti. Em algum momento tu permitiu que isso viesse para ti. O que a gente sugere, né? Que é essa questão do se conhecer,
Se tu não tem essa profundidade, mas tu tem uma tranquilidade interna, pode dizer para a pessoa, deixa ela fazer o que ela quiser. Depois, eu não entendi porque tu falou comigo desse jeito. O que eu perdi nessa conversa? Por exemplo, tem várias formas de abordar isso. Que, com isso tu desmancha a possibilidade do outro continuar te agredindo. Sim. Porque no momento que tu evidencia a tua percepção do que está acontecendo, tu já está botando um limite. Não, só um pouquinho, não estou entendendo, porque isso para mim está gratuito. Tem alguma coisa que eu perdi nessa história e tal, né? Porque sempre alguma parte nossa permite que o outro nos trate de uma determinada forma, né? Quando a gente começa a dizer, não, isso não me serve, não estou entendendo porque você está me falando comigo desse jeito, deixa eu acompanhar aí, quer dizer, cada um do seu jeito, começa a botar limites. Mas aí tu tem que ter um sangue frio. Muito. Né? Tem situações que às Eu vezes posso tu tá dizer isso tendo... chorando, eu posso dizer isso chorando, por quê? Mas a questão é que eu estou dando conta de entender, Mas de quantas perguntar. vezes a gente percebe assim, ó, pessoas, seja no trânsito, no supermercado, pessoas que vêm com uma agressão para um funcionário, ou para um caixa, ou na sinaleira, a troco de nada. Mas ela disse... E a outra pessoa não tem nada a ver com A gente isso. desvia nossas raivas para lugares possíveis. Eu não posso ter raiva de ti, que é minha irmã. Então eu vou ter raiva do motorista que cruzou a minha tela. Filho, eu posso dizer tudo que eu quiser para aquele cara, porque aquele cara... Agora vou dizer essas coisas para minha irmã? Aí é um rolo. Entendeu? Aí é um rolo, Porque né? essas Que pessoas envolve todo mundo. só estão desviando. E é muito comum também, assim, em ambientes de trabalho, não é? Que tu não pode criar inimizades, que tu tem que manter as aparências, de as pessoas ficarem com aquela agressão assim meio muda. A pior de todas, Mas que tu né? sabe que tá A ali, pior né? coisa que tem é o silêncio, né? A indiferença aparente, ou que não está nada acontecendo, quando vê tudo está acontecendo, as pessoas brincam de faz de conta que nada está acontecendo. Na verdade, é uma agressão velada. Exato. Essa é a pior, não é? Essa é a pior. Eu penso que sim. Porque da outra tu consegue ainda. Sim, E te daí tu não defender, pode como confrontar a estavas pessoa porque tu trabalha ou porque tu depende daquele trabalho, tu não pode criar inimizades dentro do trabalho. É muito complicado, não é? Porque depois tu Mas tem que ir qual para é o conceito- casa qual é e o te conceito de desprender inimizade? daquilo. O que é inimizade? É que eu posso, se eu sou uma pessoa analisada, se eu tenho autoconhecimento, eu posso entender que eu chegar para uma pessoa e dizer para ela, poxa, o que eu te fiz? Ou eu me afastar dela, eu posso entender que isso não é inimizade, que eu só estou dando uma distância, não é? Agora, se aquela pessoa não entende dessa forma, isso pode trazer algumas consequências. Muitas não é consequências. Que não depende de mim. Exatamente. E daí? Mas é isso que Mas podem me afetar e respingar em mim. Não, mas Se aí, está te afetando. e aí, de novo, a gente vê assim, ó, a questão do autoconhecimento, que até a gente vê bastante na psicologia budista, em não incentivar uma reação violenta quando a gente é agredido, e sim muito mais no sentido de tentar entender. Sim. E até te expressar, olha, não estou entendendo por que tu estás me agredindo dessa forma. Mas para isso é necessário todo um trabalho interior, porque popularmente é aquela coisa que nós mesmos condicionamos os filhos. Não, se tu levar um tapa na escola... Revida. Revida. Dá outro. Traz desaforo pra casa. Exatamente, não traz desaforo para casa. Mas isso é hoje em dia, né? Porque antigamente não nos diziam isso. Ai, vai e conta pra professora, fica quietinho. Não, aí eu vou te dizer que eu, pelo menos dentro da minha experiência profissional, eu vejo assim, que existia uma diferença muito grande entre homem e mulher. O homem não leva Ah, não, desaforo isso para sem casa. dúvida, sem dúvida. Para as meninas, fala com a professora. Então, E hoje em dia a gente já diz pras meninas não levar o desaforo pra casa. É que a questão do gênero cada vez está sendo Ou então a menos gente vai importante. ali, né, Fábio, e chama A gente vai. aquela que ofendeu a filha num cantinho. É. Quem nunca Delicadamente. Quem nunca aqui, ó, não mexe com a minha filha, né? mas aí a gente tem que parar e ver, até analisar o momento que a gente está vivendo, não só em termos de Brasil, mas a gente vendo essa polarização nos Estados Unidos. Por que a gente sempre tem que reagir à agressão com uma agressão? Não precisa, não. Não precisa, é bem como a Carmen estava dizendo.
Por exemplo, se veio uma pessoa atrás de mim, buzinou enlouquecidamente, eu não vou buzinar. Eu vou parar para ela bater em mim, eu vou fazer um gesto obsceno. É porque Exato. engatou na minha raiva também, né? Porque senão, Deixa. passa, mas Deixa. se passar, passa. E a gente vive muito melhor se a gente faz isso, né? Sem dúvida. A gente vive melhor se a gente deixa a pessoa aqui, ó. Isso é teu, não é meu. Né? É, Aí, assim, essa enlouquecida aí que tu deu, isso não é minha, então passa. Né? Agora, se eu de alguma forma fico afetada com isso, começo a olhar no espelho, fazer cara feia também, pronto. Aí tá feio. Foi ele que fez. Não, eu fiz junto. Né? Porque às vezes esse fazer junto, a gente não consegue nem perceber que a gente também está fazendo aquilo de um outro jeito. Né? Não, a gente acha que está se defendendo. Sim, mas na verdade a gente está se defendendo, agredindo o outro, fazendo igual ou pior do que ele fez com a gente. E aí, claro, que só vai vir coisas piores, não vai vir uma situação Você vai aumentando a pior. escala do problema. Exatamente. Isso que eu chamo de responsabilidade, não é responsabilidade consciente, ou não é isso. Então, eu né? estou olhando para elas assim, ó, com uma admiração, porque como eu queria Ser ponderada, assim. ser ponderada, ter esse sangue frio. Sangue frio, acho não que é é a palavra. sangue frio, assim, mas ter esse equilíbrio. Não é para poder enxergar tudo assim à distância, porque claro que é a situação ideal. Mas eu quero te dizer assim, Mas nem que sempre, eu acho que gente. a gente não pode botar as pessoas num lugar, né, e muito menos a pessoa acreditar que está nesse lugar. Eu sou uma pessoa muito agressiva. Eu tenho essa veia de agressividade muito forte. A Neide é Então, uma figura. mas eu acho que eu ter esta consciência me ajuda muito, mas não é uma vacina que vai fazer eu não ser agressiva, tá entendendo? Sim, mas tu Eu me consegue pego, ter eu me essa pego tranquilidade nessa- para pensar assim, não, peraí, isso é dele, não é meu. Às vezes na hora, às vezes passa um tempo, às vezes eu só estou com raiva, às vezes eu só agrido. Eu acho que é nos humanizar mais. Porque do jeito que a gente fala, às vezes parece que daí tu tem que ter um nirvana. Não existe isso, não existe. A gente tem raiva, a gente tem amor, a gente tem ódio, a gente é gente. Né? Agora, a proporção que isso está na tua vida é diferente da minha, da tua, da tua. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma inveja branca de ti. Eu queria ser um pouco agressiva. Porque A Fábia é passiva. eu aceito, para não entrar na briga. Tu faz a evitação do conflito. E eu gostaria sempre Eu de... já fui assim. Como eu gostaria de poder... não vem a palavra na hora, depois eu quero me matar, porque começa... Eu podia ter dito isso, mas a hora nunca vem. Isso faz mal pra gente. Muito, porque eu queria poder... Daí eu terminava a história, né? Dizia tudo ali que eu tinha que dizer, mas não, eu fico me consumindo depois. Por isso que eu queria ser um pouquinho mais agressiva. Mas eu penso assim, cada um tem o seu jeito e também quero dizer, Carmen, não nos idealize. Tá? Eu estou botando você. Não nos coloca no patamar. Né? Precisamos de muitos anos de terapia, cara. Olha que eu acredito nisso, já pensou? Não, nós somos pessoas absolutamente, Livres. exatamente, humanas, nós temos nossas falhas e está tudo certo. E eu acho que é fundamental a gente, que é terapeuta, ter esse conhecimento e eu digo essa humildade, essa questão de nos olhar como pessoas, como quaisquer outras. Mas respondendo ao que a Fábia falou, Fábia, essa é uma questão de treinamento. Nós, por esse viés judaico-cristão, nós somos, e principalmente mulheres, extremamente incentivadas a ser boazinha, a que não tem boca para nada. Olha que expressão popular rica e ao mesmo Não tem tempo boca pra nada. horrorosa. Que pessoa boa, não tem boca para nada. E Boa como para se quem? ouve isso? Exato. Boa para quem? Pros Pros outros. Exato. Que ela, coitada, tá Exatamente. comida ali dentro. Mas da mesma forma como, claro, tem aspectos teus de personalidade, mas tu também podes te treinar para ser o que a gente chama de uma pessoa mais assertiva. Porque tu vês que... É diferente. É né? diferente. Agressiva e assertiva. Sim, Os casos sim. são muito próximos, mas são Exatamente, mas olha o que tu estás dizendo, que é muito positivo, que tu te dás conta de que tu poderia ter feito diferente. Então, tu vai ter que fazer um treinamento contigo de gradativamente, em coisas mais simples, como um troco que veio errado, tu poder te posicionar de uma forma educada e firme. O treinamento assertivo, ele é possível de ser executado, porque se nós aprendemos a ser não assertivos, no momento em que a gente identifica essa nossa limitação, a gente pode fazer diferente.
Isso que é o grande... É o bonito legal. da, é o É o bonito legal da da história. história. Né? Sabe acho que eu isso muito aprendi bonito da com história. um psiquiatra, que é o Dr. João Alves, que ele me disse uma coisa há muitos anos atrás e que eu acho que é pra gente levar pra vida. Porque assim como a Fábio, eu era uma pessoa que engolia muito, não sabia dizer não. E ele me disse assim, quando tu quiser sair dessa situação sem culpa, tu pensa se o sim que tu tá dizendo pro outro não é um não para ti. No momento que o sim que tu disser pro outro for um não para ti, Deu. já está dada a resposta. Não é sem culpa. E isso é uma coisa que hoje eu levo para minha vida e eu consegui mudar muito em relação a essa confusão que eu fazia na hora de dizer sim para as pessoas e daqui a pouco me arrependia porque não sabia dizer não. Ficava Isso toda me ajudou encarregada. muito, porque cada vez que eu tenho que dizer um sim, eu penso, tá, mas eu estou dizendo sim ou não para mim? Né? É uma maneira de tu te posicionar e conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Eu acho, Carmen, que essa não é uma particularidade tua. Eu acho que dentro dessa nossa cultura, a gente é muito incentivado, principalmente a mulher, a dizer o sim, para ser querida, aceita, pertencer, a boazinha do grupo. Isso é até um pouco de falta de autoestima, não é, gente? Sem dúvida. Quando gruda na gente, Quando gruda na gente, Porque tu diz o sim como uma maneira de agrado. É de inclusão. Na Não verdade, é? a gente inclusão. quer, às vezes, até na briga, tu inclui pela briga. Às vezes, a inclusão não é só na coisa boa, entendeu? A gente tem tanta necessidade de inclusão que, às vezes, até na coisa ruim, a gente precisa daquilo para poder se sentir incluído. É que, na verdade, para ficar mais claro, é importante a gente ver que nós, dentro do grupo familiar, cada um tem o seu papel para ser gostado, porque, na verdade, nós temos essas duas grandes necessidades, ser amado e pertencer. Então, se a gente deduz, e a criança é fantasticamente inteligente, se tu deduz que tu disseste, sim, não quero essa bala, e a tua mãe ficou feliz, ou teu pai, então tu vais reprisar esses modelos. Claro. Se tu não consegue te destacar por isso, talvez tu te destaque pela agressividade, que tu és ouvido, exatamente, pelas más notas no colégio. Tem uma outra questão também, eu acho que não os pais agora dessa geração nossa, mas os pais da outra geração, eles criavam sempre uma expectativa em relação aos filhos e a gente acabava se anulando muito para corresponder a essa expectativa. E, na verdade, eles criam desde pequeno, que é deles, não é nossa. A gente estava atendendo a nossa expectativa que a gente botava neles, né? Porque quando eles... Isso eu acho que ela trouxe para mim a essência da coisa. Se meu pai e minha mãe ficam felizes quando eu dou o lugar para o meu irmão, ou para minha prima, ou qualquer coisa do gênero, eu percebo que isso faz eles manifestarem que gostam de mim. A minha tendência é repetir isso na vida. Como uma coisa, claro que não está lá consciente, mas pode ficar, né? De que se eu fizer tal coisa, eu vou ter o amor das pessoas. E que daí não é assim. E aí a gente se frustra e às vezes não sabe lidar com essa frustração. E hoje a gente deixa os filhos muito mais livres, não é? Eu tenho dúvida, cara. Eu tenho um cárcere aí. Eu também acho que tem um cárcere privado. Privado, eu também acho. Porque eu acho que se antes existia todo um tipo de educação, de criar filhos mais obedientes, mais submissos, a minha preocupação é que eu acho que hoje a gente foi para o polo oposto. Ah, concordo 100%. E é muito As crianças não têm limites. e é muito importante a gente ver que os opostos, na verdade, são iguais. Sempre tu tá na polaridade, na verdade já é uma coisa. Então, oposta. assim, hoje o que a gente vê são que os filhos, eles têm uma super expectativa. Os pais já nascem, os filhos já nascem com uma carga que eles têm que ser super bebês. Então, isso também é preocupante. Gurias, para a gente finalizar, que conselho vocês duas que são profissionais dariam para nós, velhos mortais, não é, Fábio? Como enfrentar uma situação dessas, tirar de letra aquela pessoa que tu acha que está te sugando, que está se aproveitando da tua boa fé?
como não permitir isso? Não é como não entrar nessa? Não é uma coisa fácil de responder, para fazer algo mais real, porque a realidade, às vezes, ela não é tão dura quanto a fantasia. Então, quando a gente fica muito numa fantasia, né, de que o outro é assim, o outro é assado, boa parte disso está na fantasia. Quando a gente traz a realidade, que é essa parte que eu me dou conta, que eu permito que aconteça, ela é muito dura, é muito dura. Então, essa fantasia, ela é tão maior do que a realidade. Então, assim, para dar uma receita, seria assim, olha, cada vez que alguém te dizer uma coisa, tu te senta mal, antes de qualquer coisa, pensa no que... Aí nós estamos lá na velha educação, vê o que tu vai dizer para obedecer, para não perder. Olha que nível de compromisso eu coloco em cima da pessoa. O que eu diria, a única coisa que eu diria é, seja autêntica. Seja você. Você não está gostando, diga que você não está gostando. Que perigo! Que perigo! Seja autêntica. E autêntica é diferente de ser franca, é diferente de uma... Autêntica é o que eu estou podendo ser neste momento. O que me constitui neste momento? Eu não sou só isso. Eu sou tantas outras possibilidades de mim. Mas nesse momento, supostamente, tu me diz uma coisa que eu não entendi por quê. Né? Não entendi. A autenticidade é estabelecer uma relação mais real com o outro, não tão fantasiosa. Adorei. Tu, Cris? Eu pensaria que o passo 1 é a pessoa poder identificar o que está sentindo. Eu, quando convivo com essa pessoa, me sinto mal. E aí poder identificar, se eu me sinto mal, qual é a parte que eu colaboro para a dependência dessa pessoa. E poder exercitar de fazer diferente. E saber que isso pode causar um desconforto na outra pessoa. Mas é muito dentro do que tu falaste, Carmen. Muitas vezes a gente está dizendo sim para o outro e não para a gente. Eu penso que por aí. Ai, Gurias, eu amei. A gente aprende um monte. E não faremos mais isso, nunca mais. Tá Estamos salvas. Gurias, muito obrigada. Eu adorei a presença de vocês aqui. Em cada programa vocês não têm noção como eu aprendo, e tenho certeza que vocês também, mas amanhã a gente tem um novo encontro. Eu espero vocês no Agenda de quarta-feira, e daí nós vamos falar de beleza. Até lá.